pouco sobre isso. O texto que eu queria compartilhar com os irmãos, ele fica no livro de 1 Coríntios, no versículo 11, vai do capítulo 17 ao 29, que fala de ceia, fala daquele sangue que escorreu naquele dia, fala do nosso Cristo, nosso Deus, nosso Redentor, fala que Ele foi, mas que Ele vive, e que foi por Ele, e que foi por nós que Ele morreu naquela cruz. O texto de 1 Coríntios, no seu versículo 17, ele começa dizendo assim, que há dissensão na ceia dos irmãos. E Paulo está querendo ensinar para Coríntios o modo de celebrar verdadeiramente a Santa Ceia. Ou melhor dizendo, como diz a Escritura, a ceia do Senhor. E o versículo 17 diz assim: nisto, porém, que não vos dizer que não vos louvo. Portanto, vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Em parte, o creio, que até importa que haja entre vós heresia, para que os que são sinceros, ou em outras traduções vai dizer, os santos, se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim, um tem fome e outro se embriaga. Não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonha os que nada têm? Que vos direi? Louvo-a-eis nisso? E Paulo está dizendo, eu não vos louvo. E o versículo 23, que é o que a gente mais conhece, ele começa assim, e eu sempre me perguntei o porquê o versículo 23 começa dizendo que Paulo, ele está nos ensinando algo que ele aprendeu de Cristo. Mas a gente se pega, quando vai falar de Santa Ceia, a gente só parte do versículo 23. Mas a gente tem que, se a gente for entender o contexto da Escritura, ele vai nos dizer, o que Paulo está nos ensinando? Paulo está nos ensinando isso aqui, que ele vem falando desde o versículo 17, que quando nós se juntamos na igreja, Paulo está falando que nós se juntamos não para melhor, nós estamos nos juntando para pior. Pode sentar, igreja, pode ficar sentado. E aí o versículo 23, ele começa nos dizendo assim, porque eu recebi do Senhor o que também tenho vos ensinado, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai, comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Escuta bem isso, o versículo 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice, é o novo testemunho no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Paulo ele vai nos dar 3 instruções nesse versículo de Coríntios. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e bebestes desse cálice, anuncia a morte do Senhor, até que Ele venha. Porquanto qualquer um que comer esse pão, ou beber esse cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor, que escorreu naquela cruz pela sua vida. No versículo 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe, mais uma vez, indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E olha o final do versículo a partir do 29. Não discernindo o corpo do Senhor. Irmão, esse é um texto que muitos conhecem. Só que eu mesmo, particularmente, escutei poucas vezes ele sendo pregado. No livro de Coríntios, primeiro, só para a gente entender quem foi a igreja de Corinto, eu creio que muitos aqui estudam a palavra, porque nesse altar se prega a palavra, nessa igreja se prega a palavra, daqui sai conhecimento. E eu creio que muitos sabem que a igreja de Corinto era uma das igrejas onde o Espírito Santo mais se manifestava, era uma das igrejas onde mais havia o mover do Espírito, era uma das igrejas onde mais tinham dons do Espírito. A igreja de Corinto era uma igreja poderosa, era uma igreja fervorosa, onde o Espírito Santo de Deus se manifestava de formas extraordinárias.
Mas essa mesma igreja era uma igreja problemática, onde Paulo teve que escrever 2 cartas para Coríntios. Porque essa mesma igreja, onde havia uma grande manifestação do Espírito Santo, era uma igreja onde havia muitos problemas. E principalmente, a gente não tem outra referência na Bíblia a respeito de Santa Ceia. A única referência que nós temos na Bíblia a respeito de ceia é esse texto de 1 Coríntios 17, do versículo 11, se a gente for entender o texto todo, do versículo 11 até o versículo 29. A gente não tem outra referência de Santa Ceia que não seja essa. Era uma igreja muito próspera, era uma igreja onde o Espírito Santo habitava e manifestava prodígios e maravilhas, mas era uma igreja que tinha problema, como toda outra igreja. E para a gente trazer para os nossos dias de hoje, não é diferente hoje em dia no nosso meio. As igrejas têm problemas, mas a igreja, ela vai ter problema porque a igreja é composta por seres humanos. E se a gente entender que só um passou nessa terra, e só um foi santo, que só um não pecou, a gente compreende melhor isso. Era uma igreja onde o Espírito Santo se manifestava grandiosamente, mas era uma igreja problemática. Era uma igreja onde o apóstolo Paulo teve que mandar 2 cartas para Corinto, principalmente para quando ele falava de ceia, porque naquela época eu estava estudando esse texto e aí eu fui entender o motivo de ceia. Primeiro, Santa Ceia é algo que se tornou comum, mas a Escritura ela não chama de Santa Ceia, ela chama de Ceia do Senhor. E a gente entende que se é do Senhor, é santo. Mas foi algo que foi se perpetuando com o tempo e nós acabamos conhecendo aquele momento que nós se reunimos no domingo, na nossa igreja, é o segundo domingo, nós se reunimos para sentar à mesa, para ceiar, para ter comunhão com os irmãos como Santa Ceia. Não é errado, porque é santo. Se é do Senhor, é santo. Mas a Bíblia fala que é a ceia do Senhor. E a gente tem que entender que naquele momento, a igreja de Coríntios, aquela época, a época de antigamente, a Santa Ceia ela não era ministrada como ela é ministrada hoje em dia. Naquela época havia 2 tipos de ceia. Havia a ceia do Senhor, que é como nós conhecemos hoje em dia, como Santa Ceia, que é o que nós celebramos, porque nós temos que celebrar a ceia do Senhor. Santa Ceia nada mais é do que uma celebração. Santa Ceia nada mais é do que um memorial pelo aquele sangue que escorreu naquele dia naquela cruz. Porque você está sentado aqui hoje, porque aquele sangue foi derramado. E nós se juntamos, nós se reunimos no segundo domingo para sentar à mesa e celebrar aquele sangue que foi derramado naquela cruz. E fazer um memorial àquele sangue que foi derramado naquela cruz. Porque Jesus ele nos deixa muito claro, o verso 24 e o verso 25, quando beberes desse cálice, quando comerem desse pão, fazer isso, ter memória de mim, não é por você, é por ele. É pelo aquele sangue que escorreu naquele dia. Então a gente tem que entender, e aí eu fui estudar e eu fui querer buscar a respeito de ceia. Naquela época a igreja de Coríntios administrava 2 ceias. A ceia de amor, que é considerada, chamada de ceia ágape, e a Santa Ceia do Senhor. Essa ceia ágape, a ceia de amor, ela antecedia a Santa Ceia do Senhor. Então, por isso que a gente tem que entender que o versículo 17, Paulo está dizendo, vamos ler de novo: nisso, porém, que vos digo, não vos louvo, porquanto, quando vos ajuntares, não é para melhor, senão para pior. Porque, antes de tudo, Paulo vai mandar essa carta para Coríntios e ele vai dizer que ele ouviu dizer, antes de tudo, ouço, que quando vos ajuntar na igreja, há entre vós disserções. E Paulo diz, é bom que haja disserções no meio de vós, porque quando há heresia, os santos se manifestam. Paulo estava dizendo, é bom que há disserção no meio de vós. O versículo 18 está dizendo, isso não é minha palavra, igreja, isso é a palavra do Senhor. O versículo 19 está dizendo, é importante que haja entre vós heresias, para que os sinceros se manifestem no nosso meio. De sorte que quando vos ajuntares num lugar, igreja, para comer a ceia do Senhor, aqui ele está falando de Santa Ceia, porque comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, uns sentem fome e outros se embriagam, ou uns se satisfazem e outros passam fome. E o que Paulo está dizendo, se a gente for entender, quando existia
a ceia ágape, que ela antecedia a Santa Ceia, era comum os cristãos daquela época levarem a ceia. Não é como essa ceia que a gente está acostumado, um cálice, um pão, um biscoito. Aqui a gente tem um cálice já preparado com um biscoitinho e nós se ajuntamos no domingo para cear. Mas a ceia era uma mesa vasta e enorme, que ocupava praticamente toda a igreja, assim como aquela mesa que nós estamos ansiando em assentar com Cristo na volta do Messias. A ceia era feita daquela forma, tinha uma mesa gigante no meio da igreja, e era comum que cada um, ao chegar e ao se reunir para se ajuntar à ceia, levasse algo da sua casa. Um levava um pão, outro levava um... A gente fala vinho, mas nós entendemos, aqui é uma igreja onde se prega a palavra, que vinho é a tradução para suco de uva. Uns levavam vinho, outros levavam suco, outros levavam fruta, e pão, e carne, e eles se ajuntavam para, antes de celebrar a ceia do Senhor, participar da ceia de amor, chamada de ceia ágape. Só que aquilo começou a incomodar, e aquilo começou a causar dissensão no meio do povo. E aí aquilo chegou aos ouvidos de Paulo. E aí Paulo decide mandar a primeira carta para a igreja de Corinto, porque ele estava assim, aquela ceia, quando ele fala que o povo já estava se juntando, não para melhor, mas para pior, aquilo já estava criando algo no meio da igreja que estava causando discussão, que estava causando divisão e que estava causando facções no meio da igreja de Corinto. E aí Paulo está dizendo que a gente se ajunta não para melhor, mas sim para pior. E aquela ceia ágape, ela, como eu falei, antecedia a ceia do Senhor, era feito de tal modo que antes de eles decidirem, eu creio que havia uma ministração, havia uma oração, alguém, provavelmente, ou Paulo, se tivesse naquela época, mas depois Paulo funda a igreja em parte e fica Apolo, Ceifas, que é Pedro, Apolo, Ceifas, que é Pedro, e os discípulos de Cristo. Paulo parte, mas seus discípulos ficam. E eu creio que alguém deveria apresentar os pães, deveria apresentar aquela ceia e celebravam todos para comer. Só que o versículo 22, ele está nos relatando, o versículo 21, ele está nos relatando que, por quê? Comendo cada um antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro se embriaga. E aí Paulo está dizendo, não tendes porventura casa para que comer, porque se aquela ceia era considerada uma ceia ágape, uma ceia de amor, era algo que as pessoas levavam algo da sua casa, sim, mas para sentar, entrar em comunhão, em unidade, como um corpo só de Cristo, celebrar aquela ceia e após isso, celebrar a Santa Ceia. Por que Paulo está dizendo? Porque uns estavam comendo antes e outros estavam ficando com fome. E aí Paulo está dizendo no versículo 21, porque cada um come antecipadamente a sua própria ceia. Porque se eu trouxe esse pão, eu vou comer esse pão. Mas se meu irmão que não trouxe nada, ele vai comer o quê? Nada? Isso é igreja? É assim que Cristo nos ensinou? E por isso Paulo está direcionando essa carta para os Coríntios. E aí Paulo vai mais além, ele disse, não tendes porventura casa para que coma ou beba na sua casa? Porque quando você chega na igreja, aonde você está se reunindo para participar da ceia, é algo que tem que ser em comunhão, é algo que tem que ser partido. E aí ele fala, não tendes o que... e aí ele diz, não tendes porventura casa para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus, porque eles estavam se reunindo na igreja de Deus, e envergonha os que não têm nada? E aí Paulo faz uma pergunta para a igreja de Corinto, que vos direi? Louvareis nisso? E Paulo diz, não, eu não vos louvo. E aí Paulo decide ensinar a respeito de ceia e passar para aquela igreja, assim como ele recebeu do Senhor. E aí Paulo diz, porque recebi do Senhor o que também vos ensinei. Já foi ensinado. A gente tem que entender isso. Já foi ensinado. Só que aquilo foi se perpetuando e foi tomando uma proporção que alguns estudos vão dizer que aquela ceia ágape, ela estava virando uma ceia de glutonaria. As pessoas estavam indo para lá para se embriagar, para comer, para encher a barriga, estavam esquecendo dos irmãos. Por isso ele vai falar que uns se embriagam, outros passam fome. E aquilo ali já estava começando a virar uma bagunça. E aí no meio daquilo ali todo mundo manifestava, celebrava a Santa Ceia, todo mundo ia para sua casa. E a Santa Ceia não é dessa forma. Não é desse jeito que Cristo nos ensinou. Ele nos ensinou a união, o memorial, em memória dele.
pelo aquele sangue que escorreu naquela cruz. E não foi isso que Cristo nos ensinou. E aquilo já estava criando algo que já estava ultrapassando, já estava tomando uma proporção na igreja, que já estava começando a criar discussão, dissensão e até mesmo facções, né, dentro da igreja, da própria igreja de Corinto. A gente vai chegar lá e a gente vai entender o porquê dessas facções. E aí Paulo vai dizer: porque recebi do Senhor o que também lhes ensinei, já foi ensinado, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo lhe dado graça, partiu e disse: tomai isto, tomai e comeis, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. E aí ele diz: semelhantemente. A palavra semelhantemente é algo que já aconteceu. Então a gente pode compreender que a ceia ágape, ela já ocorreu. Então, já ocorreu a ceia ágape, já ocorreu a ceia de amor, e agora eles estão partindo para a Santa Ceia. Semelhantemente também, depois disso, tomou o cálice dizendo: este cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim, em memória de Cristo. E ele vai mais além e fala: porque todas as vezes que comer esse pão e beber esse cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. E a gente tem que entender que é por Cristo e para Cristo que nós se reunimos todos os dias dentro da casa dele. E a gente tem que entender que não é pelo seu irmão, não é porque eu amo meu pastor, não é porque eu vou lá e eu escuto uma boa revelação, não é porque eu vou lá e colocaram a mão e eu fiquei curado, não é porque eu fui lá e lá eu creio que desce um fogo e tem uma palavra diferente. Quando aquele levita abre a boca, o céu se rasga e Deus fala comigo. Não, por Cristo que a gente se reúne a cada dia dentro da casa do Senhor. É por Ele. Santa Ceia é algo importante. A gente tem que entender que é um memorial, que é uma celebração. Não é pelo seu pecado, não é porque você não pecou, não é porque você hoje em dia, missionário, vou falar para a senhora, esse mês passei livre, fininho, fiz nada, tô santo, você é. Não é por isso. Não é por isso, Deus. Esse mês você, certinho, trilhando no caminho, em busca de Canaã, você é. Não é por isso. Não é por isso. É por Cristo. É pelo aquele sangue que escorreu pela sua vida. É pela morte de cruz. É pelo sangue derramado. O Cordeiro Santo que limpa o pecado do mundo. Por Ele. E todas as vezes que comer e beber desse pão, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. E aí, falando mais um pouco a respeito da igreja de Corinto, é uma pergunta que eu queria deixar para a igreja, e eu quero muito que ninguém responda essa pergunta, mas é algo que quando eu estava lendo, aquilo me intrigou. A igreja de Corinto era uma igreja repleta e onde manifestava dons e prodígios do Espírito Santo. Era uma igreja cheia do dom de Deus, era uma igreja cheia da presença do Senhor. Sim, mas era uma igreja problemática. Era uma igreja onde Paulo precisou mandar 2 cartas para ver se algo começava a ser consertado. Porque Paulo fundou a igreja, Paulo ensinou, Paulo partiu, Paulo deixou discípulo, mas a igreja começou a correr solta e coisas começaram a acontecer. E aí, quando a gente está começando a falar de ceia, e aí quando a gente estava falando da ceia ágape, Paulo vai falar que começou a ter dissensão, começou a ter divisão no meio da igreja, e a igreja começou a se dividir. E a igreja começou a se dividir em 3 facções dentro da mesma igreja, onde havia os seguidores e adeptos a Paulo, quando foi o que fundou a igreja, havia os seguidores e adeptos a Apolo, e na mesma igreja havia os seguidores e adeptos a Cristo. Nós temos que ser seguidor de Cristo. Sim, mas aqueles homens foram, principalmente Paulo, foi um homem levantado por Deus para fundar igrejas, para abrir igrejas, para cavar poços e para sair pelo mundo, pregando o Evangelho e nos ensinando tudo que a gente aprendeu sobre graça até os dias de hoje. Então, pessoas eram adeptas a Paulo, pessoas eram adeptas a Apolo, e pessoas eram adeptas a Cristo. E os estudos vão dizer que os adeptos de Cristo eram os piores que existiam dentro da igreja.
E algo que eu queria perguntar para você hoje é diferente nos dias de hoje? Não responde, só reflita. No nosso meio, está diferente? É triste falar, mas vamos deixar isso para um evangelista Rodrigo, para o pastor Cláudio, que são homens que falam friamente. Vamos deixar essa pregação para um dos dois. Mas reflete, no nosso meio não está diferente. Os seguidores de Cristo, os estudos vão falar que eram os piores que haviam dentro da igreja. Os piores eram aqueles que seguiam Cristo. E aí Paulo ficou sabendo disso. E Paulo decidiu mandar uma carta aos Coríntios para ensinar a respeito de sangue, para ensinar por que aquele sangue foi derramado naquele dia, para ensinar verdadeiramente o real significado de crucificação, sangue derramado. E aí a gente vai ver o versículo 26, ele vai falar: porque toda vez que comer desse pão e beber desse cálice, anuncia a morte do Senhor até que ele venha. Porquanto qualquer um que comer desse pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Essa palavra indignamente, ela aparece por 2 vezes nesse texto de Corinto. E aí eu fui procurar o significado indigno. E aí em alguns momentos a gente compreende que você está sendo indigno porque você pecou, ou se você, eu não vou cear hoje porque eu tive uma discussão com meu esposo e eu me explodi, eu saí da linha e eu falei o que não devia, então eu vou ficar quietinho aqui no meu canto, eu vou ficar afastado aqui, eu não vou cear. Você é indigno, entenda bem, compreenda isso. Você não merece nada, mas ele morreu por você. Só que, se a gente for entender o significado dessa palavra indignamente, porque o texto é muito claro, ele fala: indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. E aí eu fui buscar o texto real, a tradução real no grego, porque o livro de Coríntios ele foi escrito em grego e em grego antigo. Há 2 tipos de grego. O livro de Coríntios ele foi escrito em grego antigo. E a gente tem que entender que naquele momento, naquela época, muito pouco era o vocabulário. A língua grega, até mesmo a grega antiga, não era tão vasto como é o nosso vocabulário português, como é o nosso vocabulário brasileiro. Então palavras, era muito comum alguma palavra ter mais de outro significado. Era muito comum isso, porque era muito pouco as palavras, ainda mais o grego antigo. E esse texto de Coríntios ele foi escrito em grego antigo. E o significado de indignamente no grego, o texto original, é aquele que não crê. Indignamente, aquele que não crê. Então, a gente tem que entender que não é porque você pecou, porque você vai pecar. Não é porque você falhou, não é porque você fez algo que aos seus olhos você não se acha digno, porque você não é, realmente, você está certo, você não é digno. Não é porque você fez algo que, hoje eu não estou bem, hoje meu filho, criança levada, dei uma coça nele com vontade, porque mereceu, até porque, não me entenda mal, eu cresci de vez em quando tomando uma porque eu era abençoado. E eu guardo pra mim que pé de galinha não mata pinto. Meu pai sempre falava isso, minha mãe sempre falava isso. Pé de galinha não mata pinto. Então faz parte da correção. Então não é por isso que hoje eu peguei do ídolo. Não é por você. Porque você está se tornando indigno quando você toma aquela ceia, um pedaço de pão. Vou no pagode. Ih, vou sair pecando. Isso é o seu indignamente. A ceia não é de qualquer forma. Não é de qualquer maneira. Aquele sangue não escorreu em vão. Você se torna indigno. Não é porque você pecou. Até porque, eu separei algo para que a gente entenda bem. Você não se torna digno, não é porque você pecou. Até porque o livro de Romanos, no seu capítulo 3, verso 23, ele vai dizer assim para mim: porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus todos fomos, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, não é porque você pecou que você não vai ceiar. Não é porque você errou que você não vai ceiar. Não é porque você fez algo que não provém, que não convém, que você não vai ceiar. Porque você se torna indigno quando você participa do corpo e do sangue de Cristo, e você vai ser culpado, como o versículo 24 vai falar.
pelo corpo e pelo sangue de Cristo, quando você toma a ceia, não crendo que aquele sangue, que aquela morte foi em vão e não foi por você. Quando você se torna digno, quando você participa do corpo e do sangue de Cristo, acreditando que é só mais uma santa ceia, é só mais um pãozinho e suco de uva que eu vou beber hoje. Não. Você se torna digno, você se torna indigno quando você participa do corpo e do sangue de Cristo, não crendo que Ele morreu por você. Porque você não merecia, mas Ele morreu por você. João 3,16, seu Deus vai dizer que ele amou o mundo de tal forma que o único filho que Ele tinha, Ele deu para que todo mundo que estivesse aqui não perecesse, mas tenha vida eterna. Entende isso? Ele te amou de tal maneira que o único filho que Ele tinha, Ele deu por você. Você não recebe nem quantos filhos? 2? Dá para dar um pela igreja? Dá? Dá? Não, pela igreja toda. Dá mesmo? Morrer pela igreja? Dá? Tem 2. Prefeitura Alex tem 3, cadê? Evangelista Alex tem 3, cadê ele? Missionária, a senhora também tem 3. Não, eu tenho aqui. A senhora também tem 3. Dá um pela igreja? Tem aqui. Tá vendo? É? A senhora também tem 3. Dá um pela igreja. Um só. Mas seu Deus deu um porque Ele tinha por você. A missionária Carla tem 2. Dá o Iago, minha esposa não. Dá o Iago pela igreja. Mas o seu Deus deu o único que Ele tinha por você. O único que Ele tinha, Ele deu por você. Entende isso? Seja digno. Tenta ser digno. Quando você sentar naquela mesa, quando você quiser participar daquela ceia, compreende que o único que Ele tinha morreu por você. Não tome a santa ceia de qualquer maneira, porque você não se torna digno porque você pecou. Porque se for dessa forma, missionário, vamos economizar um dinheirão da igreja. Quando a pastora chegar, vou falar para ela, mês que vem, ela compra uma ceia só, porque só quem vai ceia é Cristo. Aí a gente economiza um dinheiro danado. Bota só uma ceia aqui, porque só Ele ceia. Se você pecou e não vai cear, só Cristo ceia. Porque o único que não pecou nessa terra foi Ele. A gente acabou de ver no livro de Romanos que todos pecaram. E por isso, destituídos da glória de Deus nós fomos. Mas fomos remidos pelo sangue de Cristo. Ser indigno não é porque você pecou, porque você vai pecar. Agora, não me entenda mal. Não é porque você foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro que você vai ter aquele pecadinho de estimação que ninguém está vendo. O meu pastor não está vendo, minha pastora não está vendo, a missionária não está vendo, o obreiro não viu, o diácono não viu, o presbítero não viu. Vou continuar pecando. Semana que vem eu vou lá, tomo mais uma, semana que vem é dia de ceia, eu vou lá, tomo mais um pãozinho, bebo mais um suquinho, e ninguém viu, passa despercebido. Mas o seu Cristo, o seu Deus viu, e Ele morreu por você. Então, seja digno, mude as suas atitudes, mude a sua vida, porque Evangelho é boas novas, é mudança de vida. E esse sangue, ele não foi derramado em vão, ele não foi escorrido em vão. Eu fui ler e, para isso ficar um pouco mais claro, a missionária Célia, ela é professora, a senhora deu aula para o ensino, então, básico. Não lembro se é mais ou menos se é nesse período, mas indignamente ou indignidade, ele não é um verbo. Essa palavra é um advérbio. E a palavra, quando isso quando a gente vai estudar sobre gramática, é uma indicação de algo. O advérbio é isso. Então, se a gente for entender isso, quando Paulo fala, portanto, qualquer um que comer desse pão e beber desse cálice indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Aquilo ali, ele não está expressando alguém, está expressando uma ação que foi tomada naquele momento. E nesse momento, Paulo está falando sobre a ação de tomar a ceia, porque o advérbio ele é isso, ele indica uma ação de fazer algo, uma ação de pegar um copo, a ação de tomar a ceia, a ação de tirar uma foto, a ação de você estar aí sentado gravando. Isso é uma ação.
Não está se falando sobre um verbo. Então a gente já tem que compreender que não é porque não é você ter errado, ter pecado, não é você ter falhado. Voltou. Não é você ter errado, não é você ter pecado, não é você ter falado. É você estar fazendo isso sem a plena consciência daquele sangue que escorreu por você. É você estar fazendo isso sem a plena consciência de que Deus morreu por você. De que Ele deu o único filho que Ele tinha para que você estivesse sentado aqui hoje. De que Ele te amou de tal forma e Ele te amou de tal forma que Ele deu o único filho que Ele tinha para que hoje você estivesse aqui sentado escutando essa palavra. É difícil, igreja. Eu sei que é muito difícil dar glória porque isso mexe com a gente. Isso não é uma palavra para que você glorifique, para que você pule. Não é. É algo para que você venha refletir. Porque falar de ceia é falar de reflexão. Quando a gente fala de ceia, a gente fala daquele sangue que escorreu naquela cruz. Se não fosse aquele sangue que tivesse escorrido naquela cruz, nem aqui a gente estava. Nem sentado nessa cadeira você estava hoje. Porque é pela graça que você está aqui hoje. É pelo favor não merecido que você está aqui hoje. É porque Ele decidiu te amar incondicionalmente que você está aqui hoje. A ceia, ela era antecedida pela ceia ágape, pela ceia de amor. Ágape, amor, é algo incondicional, é amor de sacrifício, é um amor de via, é um amor onde tem uma via de mão única. Aqui tem muitas pessoas que são casados, e o seu casamento, quem é casado, o seu casamento só funciona porque ele é uma via de mão dupla. Você ama o seu esposo te ama. Mas o amor de Deus por você, ele é uma via de mão única. Ele não precisa do seu amor. Ele já morreu naquela cruz por você. Mesmo você não amando Ele. É uma via de mão única. Ele te ama tanto que Ele deu o filho que ele tinha para que você não perecesse, mas herdasse a vida eterna. Esse é o amor ágape. Esse é o amor de Deus para com o ser humano. E é algo que pessoa nenhuma, ser humano nenhum, é capaz de expressar por outro ser humano, senão Deus por nós. A missionária mesmo falou, tem 2 filhos, mas ela não dá um dela pela igreja. O evangelista tem 3, vai dar um. Nada assim, cara. Não dá, igreja. Não dá. Mas o seu Deus te deu o único que Ele tinha. E Ele te ama incondicionalmente. Ele te ama fervorosamente. Ele te ama simplesmente porque Ele te ama. E Ele decidiu morrer por você. Tem alguns estudos que vai dizer que o plano perfeito, se tivesse dado errado, Deus faria tudo de novo. E eu creio. Eu creio no Deus que eu sirvo. Eu creio no Jesus Cristo que foi me apresentado nessas escrituras. Lendo essas escrituras, relendo, lendo através de amor sobre sacrifício, sangue derramado, eu creio que se tudo tivesse dado errado, Ele morreria de novo. Porque Ele te ama. A vida dele Ele deu por você. E eu creio que Ele morreria de novo. Eu creio que não foi em vão. Então, igreja, que a gente possa entender que Santa Ceia não é sobre você, é por Ele, é para Ele, é em memória dele, é pelo aquele sangue que escorreu naquele dia. Não é porque você pecou, não é porque você falhou, porque você vai continuar pecando e falhando, porque você é falho. Mas você se torna indigno quando você toma essa ceia e você é culpado do corpo e do sangue de Cristo, quando você faz isso como um ato qualquer. Quem aqui já participou da ceia aqui nessa igreja, nessa casa? A Santa Ceia ela não é ministrada de qualquer forma. A Santa Ceia ela não é ministrada de qualquer forma. Então, todos podem cear? A Bíblia fala que existem 3 tipos de doutrina: a doutrina de Deus, a doutrina de demônio e a doutrina dos homens. Nós, nessa casa, temos uma doutrina que só participa da ceia aquele que é batizado. E eu acredito muito nisso, até porque a palavra nos diz que aquele que crê e for batizado será salvo. Não é de qualquer maneira que você participa da ceia. É preciso um batismo nas águas. É preciso a velha criatura morrer para renascer a nova criatura.
E é preciso entender que aquele sangue foi derramado por você. É preciso crer que Jesus morreu na cruz por você. A Santa Ceia não é ministrada de qualquer forma. Não é você sentar aqui, a pastora não chega daqui, sai jogando cálice, jogando pãozinho. E pega aí, quem conseguir pegar a ceia, toma aí, pega aí, quem conseguir. Não. Há toda uma liturgia no decorrer do culto. As missionárias sentaram à frente da mesa de ceia, apresentando e consagrando o pão e o cálice, apresentando a uva para quem não é batizado. E nós temos que acreditar nisso. A Bíblia nos diz, nas três doutrinas, de Deus, de homem e de demônio. Existe, igreja, a doutrina de demônio. Não devemos segui-la. Existe sim a doutrina de Deus, que é onde nós devemos andar. Mas a Bíblia nos fala que existe a doutrina dos homens. Nessa casa tem uma doutrina para participar de ceia. Não é de qualquer maneira. Só que você está sentado escutando a palavra. Você está sentado ouvindo que Jesus cura, salva e liberta. Você está sentado ouvindo que Deus ele faz o impossível. Que o seu Deus ele te amou de tal forma que ele deu o único filho para que todo aquele que nele não perecesse, que ele morreu na cruz por você. Você está sentado ouvindo que o Deus ressuscitou Lázaro. Você está sentado assim como a nossa missionária falou. Jesus curou aquela mulher. Mulher, não chores. Jesus falou ao ouvido do menino. Menino, levanta. Assim como ele falou à filha de Jairo. Assim como ele fala para Lázaro, sai para fora. Então tudo isso causa mudança. O Evangelho é isso, igreja. Ele entra aqui, mexe alguma coisa aqui e externa alguma coisa diferente. Porque o que entrou sai diferente. Isso é o Evangelho. Isso é boas novas. Você está sentado nessa cadeira hoje escutando isso. Então, se você está sendo indigno, não é porque daqui não saiu palavra. Porque você escutou. Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Para aquela morada. Assim como, se eu não me engano, foi na outra semana, quando eu preguei sobre eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ele fala que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ele fala que Ele está indo preparar moradas e que uma hora Ele voltaria para nos buscar. E nós estamos aqui clamando e ansiando pela volta de Cristo, porque Ele vai vir buscar a igreja dele. Então, você está sendo indigno quando você faz tudo isso, crendo, é só mais um dia de ceia. Eu vou lá só para cumprir protocolo, só para tomar mais um suquinho e beber mais um pão. E tomar mais e comer mais um pão. Você está sendo indigno. Não. Que nós não sejamos, que no nosso meio não haja crente como esses crentes de Corinto. Era uma igreja repleta do poder do Espírito. Era uma igreja onde o Espírito Santo se manifestava poderosamente. Mas era uma igreja onde uns se embriagavam e outros passavam fome. Era uma igreja que em determinado momento da história não estavam mais em união. O verso de Corinto, esse versículo, quando chegar no verso 12, ele vai falar sobre Paulo, ele está falando sobre a respeito de ceia. Se vocês quiserem ler, chegar em casa e examinar essas escrituras de Corinto, isso é muito poderoso. Porque Paulo está falando de ceia. Quando chegar no verso 12, ele vai estar falando do reino subdividido. Ele vai estar falando, que vai falar lá em Mateus, ele vai estar falando de unidade. Ele vai estar falando do corpo de Cristo, que Cristo é o cabeça e nós somos um corpo. Então Paulo estava falando a respeito da igreja de Corinto, que já estava se perpetuando algo que não foi o que ele saiu e deixou para a igreja. Não foi os ensinamentos de Cristo. Não foi os ensinamentos que Paulo recebeu de Cristo e passou para a igreja. Então, que a gente não venha ser aqueles crentes da igreja de Corinto, que a gente venha sentar no domingo de Santa Ceia. Mês que vem está chegando aí o segundo domingo. Se você pecou, se você falhou, peça ao Senhor, busque a Ele, peça perdão. O livro de Provérbios, no seu versículo 28, capítulo 3 e 4, fala: aquele que esconde o seu pecado não prosperará, mas quem o confessa e abandona alcança a misericórdia. Eu pequei, não vou cear. Confessa seu pecado para Deus, confessa seu pecado para Cristo, abandona as más práticas e você alcançará a misericórdia. Não é minhas palavras, igreja, é Bíblia. Provérbios 28, 13 e 14. Aquele que esconde seus pecados não prosperará, mas aquele que confessa e os abandona alcançará a misericórdia.
Então peça a Deus. Estamos se encaminhando para mais uma ceia. Confesse o seu pecado ao Criador, porque você peca. Não pense que não. Você é falho. Nós estamos sujeitos a pecar todos os dias. Eu estou acabando de ministrar essa palavra. Eu posso virar a esquina ali e pecar. Eu sou falho. Eu sou humano. Mas confesse ao Senhor. Abandona as suas más práticas e alcançará a misericórdia. É a palavra do seu Deus que está dizendo isso. Não é a minha palavra. Não é a palavra do nosso evangelista. Não é a palavra de pastor Amara. É a Bíblia Sagrada que nos diz isso. Então, que a gente possa ser digno, que a gente possa ceiar, que a gente possa sentar naquela mesa no segundo domingo do mês que vem, entendendo, foi por mim que ele morreu. Não foi em vão que aquele sangue foi derramado. Foi por a minha vida. Foi para que eu pudesse estar em comunhão, em unidade com os meus irmãos nessa noite. Foi por mim. Aquele sangue não foi em vão. Não foi em vão que aquele sangue foi derramado. Foi pela sua vida. Foi para que você estivesse aqui hoje. Foi para que você alcançasse a misericórdia de Deus. Porque o seu Deus, ele é misericordioso e galardoador dos que os buscam. É a palavra do seu Senhor que está dizendo isso. Se eu passar daqui, eu vou estar falando de mim. E essa é a palavra, e essa é a mensagem que eu queria deixar para a igreja hoje, que a gente possa entender. Falar de Santa Ceia é algo muito complicado, é algo que a gente escuta pouco se falar. Não estou falando da nossa igreja. Se a gente for sair por aí, a gente vai ver